Boa tarde, queridos amigos, amigas e os meus ouvintes. Depois de um prazo mais longo dessa vez, eu volto a falar com vocês. Mas está tudo bem, só que eu tive alguns problemas aí de dentista e eu não podia fazer os vídeos. Mas graças a Deus está tudo bem, eu espero também que vocês estejam bem. E muita saudade, me faz muita falta. Nosso Senhor me pede que eu, por mais que tenha às vezes dificuldades, eu continue falando a sua palavra, ensinando um pouquinho, ensinando não. Quem sou eu? Eu dou assim um exemplo daquilo que eu sempre eu acho do meu Jesus. Nós vamos falar hoje, nós estamos ainda naquela fase que Jesus está visitando as aldeias, se fazendo conhecer as suas palavras e os seus ensinamentos, porque nessa fase que nós estamos, logo depois ele vai passar pela cruz para depois ressuscitar. Nós vamos falar hoje sobre o bom pastor. A gente já ouviu falar isso muitas vezes, mas numa das vezes em que Jesus estava passando para ensinar, sempre muito perseguido por muita gente, os seus apóstolos e aquele número grande de discípulos, que eu sempre falo para vocês, e no meio desses discípulos também estavam os fariseus, né? Aquele que nós cantamos, que ele tinha assim aquela fama, aquela vaidade que era bom, mas os fariseus não cumpriam assim a vontade de Deus, eles eram muito vaidosos. E então numa dessas vezes perguntaram a ele, né? E por que ele estava fazendo esse serviço que era penoso para ele, ter que andar, não ter onde dormir às vezes, né? E ele respondeu com a mensagem, com a parábola do bom pastor. Ele disse para os fariseus, para os outros que também não acreditavam muito nele, está naquela fase que começa a perseguição para Jesus ser crucificado. E ele pergunta então, não é difícil para mim isso que eu estou fazendo, porque se qualquer um de vocês, for pastor e tiver num terreno 100 ovelhas, se as 99 estão obedientes, estão obedecendo a ordem do pastor, mas tem uma ovelha que se perde. Ela não quer ser repreendida. E ele conta então que havia um pastor com as 100 ovelhas e uma delas foge, vai embora, não quer ouvi-lo, não quer escutá-lo. O que ele faz? Ele põe para dentro do terreno as 99, fecha a porteira e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Então é uma lição muito grande de vida que Jesus nos dá nesta parábola. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho muito bonito. A ovelha, geralmente quando ela é mais novinha, quando ela cai no terreno, ela não levanta sozinha. Precisa que o pastor venha levantá-la. Isso é um exemplo maravilhoso para nós. Cada vez que nós cairmos em algum erro, uma falta grave contra Deus,
Jesus vem atrás daquela ovelha que está quase perdida. E dentro disso, eu acho lindo isso, a ovelhinha ela não tem força para levantar sozinha. Como nós, muitas vezes, em muitas passagens da nossa vida, em muitas atribulações e muitos sofrimentos, a gente sempre precisa de alguém que levante a gente. E este bem maior que levanta a gente é Jesus Cristo. E a respeito de ovelha e de rebanho, eu quero contar uma coisinha para vocês. Nós já falamos algumas coisas sobre o Pedro. O Pedro, que era chamado, o nome dele era Simão, e Jesus deu o nome para ele de Pedro, que significa pedra, por quê? Porque ele que deu início à primeira igreja cristã de Cristo. E numa das vezes que ele estava falando com o Pedro, que ele estava ensinando o Pedro as coisas que ele deveria começar a fazer depois que ele tivesse voltado para o Pai, ele então chamou Pedro, né? Foi a vez que ele chamou primeiro, deu o nome dele de Pedro, né? E falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Cristo pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes por que você me ama? Porque só tu, o Pedro respondendo, só tu, Senhor, tendes palavras de vida eterna. São Pedro foi o primeiro que acreditou na vida eterna. E ele perguntou para Pedro. Ele perguntou não, ele deu uma ordem nesse dia já para Pedro. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Pedro, apacenta o meu rebanho. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. A grandiosidade desse evangelho. Cada um de nós é uma ovelha de Jesus. E a reunião dos cristãos, a reunião daqueles que querem seguir o Cristo, é o rebanho. Então, que coisa mais linda. O que Jesus dá para Pedro, essa ordem? Para ele tomar conta das ovelhas primeiro. Quais eram as primeiras ovelhas dele? Eram os 12 apóstolos. Os outros 72 discípulos já faziam parte do rebanho. E nós, individualmente, cada um é uma ovelha dele. E quando esta ovelha cai, ele vai atrás. E o rebanho dos católicos, a Igreja Católica está crescendo muito. Então, é o rebanho de Jesus. Jesus, então, dá essa ordem. Manda apacentar, quer dizer, dar a paz para as ovelhas e depois para o rebanho. E saber como é que vocês vão, como é que vai indo a nossa fé diante dessas pioras que nós temos tentando agora, socialmente falando, né? Ainda com esta pandemia perigosa, mas vamos continuar tendo fé e rezando muito, muito por essas crianças, por essas pessoas que estão passando, às vezes algumas novamente tendo vírus, nunca deixando de perder a nossa fé, sabendo que Deus sabe o que Ele está fazendo com o mundo. E uma hora vai melhorar e o mundo vai ficar diferente. O mundo vai ficar mais fraterno, mais humano, mais caridoso. Que cada uma de nós
que estamos nesse rebanho que eu tenho a felicidade de ter, nós temos uma grande obrigação diante de Deus, permanecer na nossa fé e na nossa oração. Muito obrigada. Pretendo, se Deus quiser, fazer a semana que vem um novo vídeo. Que vocês possam aproveitar essas coisas lindas que Deus nos ensina durante agora o fim de semana, embora a gente esteja preso todos os dias. Uma boa tarde e um beijo para todos, de longe. Obrigada.